Olá, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Com muita alegria, nós, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nos reunimos virtualmente para comemorarmos os 117 anos de nossa amada denominação. Separe este tempo para se conectar com irmãos e irmãs de todo o Brasil e juntos, como um só corpo, nos rendamos humildemente e generosamente a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos e irmãs da IPI do Brasil. Juntos adoramos a Deus como um só corpo. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou todos vocês. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. É Cristo que faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
Aleluias ao Filho de Deus. Ó grande amor tão divinal, amor tão eficaz, que nele o pobre pecador alcança eterna paz. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, salvação. Aleluias ao Filho de Deus. Louvor a Cristo bom Senhor, ó vinde publicar e dai ao mundo a conhecer o Salvador sem par. Salvação, salvação, hoje temos no Filho de Deus. Salvação, salvação. Aleluias ao Filho de Deus. Sempre que nos aproximamos do corpo de Cristo, sempre que contemplamos a glória do corpo de Cristo, cada vez que temos uma visão do corpo de Cristo glorificado, temos também uma convicção cada vez mais presente, brota no coração a certeza de que somos pecadores, falhos, frágeis, carentes da graça e da glória de Deus. Nessa convicção, nessa certeza, confessamos ao Senhor os nossos pecados, dizendo: Senhor, pedimos perdão porque muitas vezes não vivemos como teu corpo. Dividimos-nos em vãs discussões que não nos levam em direção à tua vontade. Perdão, porque frequentemente queremos que os nossos dons sejam destacados e que o nosso trabalho seja mais elogiado, como se pudéssemos te servir sozinhos e não precisássemos uns dos outros. Também temos falhado como corpo de Cristo quando não sentimos as dores do corpo. Aprendemos por meio do pecado a olharmos somente para as nossas dores, como se a dor das outras pessoas não nos afetasse. Perdoa-nos, lava-nos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como um só corpo, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 e 6. Irmãs e irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós poderemos, neste dia de celebração, demonstrar e apresentar ao Senhor toda a nossa expressão de generosidade e gratidão. Estaremos, como fazemos durante todos os cultos em celebração ao 31 de julho, a nossa oferta especial em favor da nossa igreja. Este ano, especificamente, estaremos ofertando em favor do projeto Todos Juntos em Missão. Estará sendo destinada a um fundo para pastores, pastoras, missionárias, missionários e seminaristas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
que estejam precisando de nossa ajuda financeira devido às crises que foram originadas através do Covid-19. Estamos com o propósito de abençoar a vida destas irmãs e desses irmãos. E gostaríamos de convidar você também a fazer parte desse projeto, contribuindo nessa noite. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 9, versículo de número 7, ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, que possamos, como uma só família, espalhada por todos os cantos da nossa nação, que possamos contribuir e que aquilo que recebemos de Deus, que possamos também devolver e apresentar a Ele como forma de generosidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, você receberá aqui as informações para poder fazer a sua oferta e que você possa fazê-la segundo Deus tem posto no seu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida e continue provendo a você e a todos nós tudo quanto necessitamos. Chuvas de bênçãos teremos, sim, a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, mandando já ao Senhor, dá-nos os frutos benditos dessas promessas de amor, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que momento maravilhoso é este em que nós sabemos que Deus fala conosco através da sua palavra. Essa é uma das convicções mais firmes que nós, presbiterianos independentes, na nossa história temos. De saber que na proclamação da palavra, Deus que fala, continua falando e nos abençoando. E teremos essa noite o privilégio de ouvir a palavra do Senhor pela boca do seu profeta, do seu servo, o reverendo Leontino Faria dos Santos. Vamos orar nesse momento pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do pregador e também sobre a nossa vida, para que onde quer que estivermos nesse momento, o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e nosso coração, para compreendermos a palavra, ouvirmos aquilo que Deus tem para a nossa história. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra e saber que Tu és Deus que fala conosco. A Tua palavra que é vida, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetrante ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir o pensamento e os propósitos do coração. Nesse momento pedimos-te, ó
Pai amado, que através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra de vida alcance o coração de cada irmão e cada irmã espalhada por todo esse nosso país. Abençoe a vida do nosso irmão Reverendo Leontino, dando-lhe sabedoria do alto e ungindo as suas palavras para que Teu Espírito Santo mesmo instrumentalize essas palavras para que elas transformem as nossas vidas, vivifiquem o nosso coração, tragam novidade de vida e tragam mais fidelidade e mais amor ao Senhor. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa esperança, hoje e sempre. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Aqui estamos para trazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus, tendo em vista as celebrações comemorativas de 117 anos de vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. No dia 31 de julho de 1903, a nossa igreja nascia na sociedade brasileira, no começo do século passado, sob a liderança de vários pastores, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, e seguidos por vários presbíteros da época que sentiram diante de si o grande desafio de pregar o Evangelho com liberdade neste nosso país. Eu agradeço a Deus a oportunidade de podermos falar sobre a sua palavra, trazendo uma mensagem, uma reflexão que traga para a nossa vida como igreja, não somente desafios, mas também esperança. E eu me apego aqui para essa reflexão ao texto de Paulo quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 15 e no verso 16. O apóstolo assim escreve: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Palavras de salvação. O apóstolo São Paulo, em várias de suas cartas às igrejas às quais ele ajudou a caminhar e realizar o seu ministério, ele faz referência à igreja como o corpo de Cristo. E esse texto, então, faz parte de uma série de afirmações do apóstolo em várias de suas cartas, dirigidas às igrejas da Ásia Menor. Aqui, ali por volta do ano 60 a 62, o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia Menor, uma cidade que ficava no limite entre a parte ocidental e a parte oriental do Império Romano e que era considerada uma das 5 principais cidades do Império no século I da era cristã. Uma cidade muito importante para a expansão do Evangelho, em especial para a expansão do cristianismo. Aqui nessa cidade estava o templo da deusa Ártemis ou Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pois é nesse cenário que a carta chega aos crentes da igreja em Éfeso. Nos permite esse texto refletir sobre o sentido de ser igreja no mundo de muitos deuses, como era o mundo no qual Paulo viveu e onde estava a igreja em Éfeso. Havia muita idolatria e existiam muitos deuses pagãos num tempo de muitas carências do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. E diante de muita ameaça de morte também. Era um tempo
de desafios. Diante de nossas aflições, diante da pandemia que toma conta da humanidade nos nossos dias, entendemos interessante pensar nas preocupações, nos sonhos, nos planos deste tempo de sofrimentos. E a questão que se coloca para nós é como projetar o futuro por um mundo melhor, com uma igreja melhor, para proclamar a palavra de Deus. Deus não seria, neste tempo, o principal personagem a ser lembrado e buscado para que as coisas mudem, se transformem, trazendo-nos melhor qualidade de vida e aliviando as nossas preocupações? Pois é. Aí chamamos a atenção para a importância de ser corpo de Cristo. Como ser igreja, corpo de Cristo no século XXI? Somos uma igreja, corpo de Cristo. O apóstolo Paulo faz essa identificação. Porém, nós queremos chamar a atenção para o fato de que somos uma igreja, corpo de Cristo, que ao mesmo tempo é santa e pecadora. Como a igreja santa, somos uma igreja, corpo de Cristo, santa. Quando proclamamos a palavra de Deus. Isto é, quando permitimos que a palavra de Deus fale aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que estão entristecidos, preocupados, como sofredores sob ameaça de morte. Somos uma igreja santa quando proclamamos a palavra de Deus profeticamente, denunciando o mal e curando enfermos, confortando os corações que estão entristecidos. Somos uma igreja santa quando celebramos os sacramentos em memória de Cristo. Não o fazemos apenas como se fosse um ritual, apenas de alguma beleza estética, mas, acima de tudo, quando celebramos o sacramento em memória de Cristo, sendo alimentados pelo mistério da fé. Somos uma igreja santa quando exercemos o ministério diaconal, com a prestação de serviços às comunidades carentes de nossa sociedade. Somos uma igreja santa quando nos submetemos à vontade de Deus em nosso ministério, em nossa caminhada. Somos uma igreja santa quando permitimos que Cristo seja o Senhor da igreja, e não quando queremos ser o Senhor de Cristo. Aqueles que querem dar ordens para Cristo, querem exigir que Cristo faça isto ou aquilo, cumprindo esta ou aquela promessa. Somos uma igreja santa quando nos tornamos agentes da missão de Deus no mundo, para ir aonde Ele nos mandar. A escolha é dele. E quando nos submetemos à sua escolha e vamos inspirados e motivados por Ele, nós somos uma igreja santa. Porém, essa igreja que é santa é também pecadora. Ela é pecadora porque é uma comunidade humana, de seres humanos imperfeitos. Somos uma igreja pecadora porque estamos sujeitos a adoecer. Somos sujeitos a ser enfraquecidos, a ser feridos pelas provações do dia a dia de nossa vida. Ou quando o inimigo nos tenta e caímos em tentação, aí somos uma igreja pecadora. Somos uma igreja pecadora porque vive no meio de tempestades, calamidades, de sofrimentos, no mundo de ameaças de morte e sujeito a pandemias e a riscos sem limites. Somos uma igreja assim, pecadora, sujeita às fragilidades do dia a dia de nossa vida. Porém, mais o apóstolo São Paulo, quando nos diz que somos corpo de Cristo, ele também quer dizer que somos uma igreja sujeita a ameaças. Nós somos uma igreja ameaçada no mundo em que vivemos. Somos ameaçados pelo secularismo, isto é, pela rejeição do sagrado,
Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o sagrado e de entender o poder sobrenatural de Deus e duvidamos do sagrado e duvidamos do poder sobrenatural e duvidamos que Deus possa trazer a bênção maior para curar as nossas feridas, para enxugar as lágrimas e para renovar a vida onde ela começa a desaparecer. Somos então ameaçados pela supervalorização do secular. Isto é, muitas vezes o secular nos ameaça de uma maneira forte, capaz de nos derrubar, e assim perdemos a fé e a esperança. Somos uma igreja ameaçada pela autoglorificação, olhando apenas para nós mesmos. Muitas vezes estamos mais voltados para nós mesmos, para os sucessos materiais. Nós somos uma igreja ameaçada pelas conquistas materiais. Há muita gente aí encantada pela construção de grandes templos, megatemplos, luxuosos templos, e que, a exemplo dos que viviam com Jesus no seu tempo, em vez de chamar atenção para a vida, chama atenção para o templo. Vejam que belo templo, vejam as paredes, vejam aqui como as coisas estão acontecendo. Às vezes nós temos essa tentação de valorizar mais o que é material, é o tipo de templo, é o tipo de som, é o tipo de aparelho, é o tipo material de conquistas que a nossa igreja obteve ao longo de sua caminhada. Somos ameaçados pela sacralização, isto é, chegamos a ponto de quase ultrapassar, de querer ultrapassar o senhorio de Jesus. Somos uma igreja ameaçada pelo institucionalismo, isto é, deixando de ser um evento na vida das pessoas, deixando de ser um evento na vida das famílias, deixando de ser um evento na vida das comunidades, porque queremos ser, mais do que um evento, uma instituição. Mas é ser um evento, né, quando efetivamente o Espírito Santo sopra onde quer e como quer e nos faz como pessoas, apesar de nossa fragilidade. Ele pode nos fazer eventos para abençoar aqueles que carecem da bênção do Senhor, para abençoar os enfraquecidos, para abençoar os que perderam a esperança, para abençoar aqueles que estão na depressão, para abençoar os ansiosos, abençoar os angustiados, abençoar as pessoas onde quer que elas estejam. Pois é, somos uma igreja, corpo de Cristo, ameaçada pelos poderes rebeldes do mundo em que vivemos. Somos ameaçados pelo sexismo, pelo cientificismo. Somos ameaçados pelos falsos conceitos de amor que são anunciados, que são pregados por aí afora. Somos uma igreja ameaçada pelos falsos conceitos de esperança. Muitas vezes a esperança verdadeira é a cristã. Muitas vezes, no lugar dessa esperança, colocamos outros tipos de esperança, que têm limites e que não dão segurança para a caminhada diante das fragilidades do mundo e no mundo no qual nós estamos. Somos uma igreja ameaçada pelos poderes rebeldes como a justiça, os conceitos de justiça do nosso tempo, pelos conceitos falsos de amor do nosso tempo. Somos uma igreja, corpo de Cristo, porém ameaçada. Mas, finalmente, o que podemos falar dessa igreja, corpo de Cristo, neste mundo, como igreja presbiteriana independente do Brasil? O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? O que Deus espera que possamos fazer? Então, nós levantamos algumas questões para a reflexão. Primeiro, como corpo de Cristo, nossa igreja está desafiada a responder às demandas do nosso tempo. E começamos assim, responder às demandas do nosso tempo confessando que não temos proclamado sempre e claramente o Evangelho de Jesus.
Às vezes até anunciamos e proclamamos um evangelho. Podemos anunciar um evangelho qualquer, assim como fazem os comerciantes anunciando o seu evangelho, de coisas novas que chegaram na sua loja. Mas é preciso que nós confessemos que precisamos proclamar o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus que transforma. É o evangelho de Jesus que restaura, que resgata a dignidade humana. É o evangelho de Jesus que liberta. É o evangelho de Jesus que traz a cura. É o evangelho de Jesus que enxuga as lágrimas. É o evangelho de Jesus que promove um novo emprego. É o evangelho de Jesus que reaproxima as pessoas. É o evangelho de Jesus que reconcilia. É esse evangelho que precisamos pregar como igreja, corpo de Cristo. Então precisamos confessar que nem sempre nós temos feito esta pregação. Precisamos confessar que muitas vezes somos tímidos e fazemos concessões perigosas diante de poderes rebeldes deste mundo, como falamos há pouco. É preciso que confessemos que temos negado muitas vezes acolhimento aos pobres e oprimidos da sociedade. É preciso confessar que temos, em muitas situações, ficado em silêncio. Temos ficado em silêncio diante do sofrimento físico das pessoas, diante do sofrimento moral que as pessoas enfrentam, diante do sofrimento espiritual de muita gente que está ao nosso lado, muitas vezes está na nossa casa, muitas vezes está na nossa família. É preciso confessar que temos ficado muitas vezes em silêncio diante desses desafios numa sociedade de pessoas desfavorecidas, injustiçadas pelos poderes rebeldes do nosso tempo. É preciso confessar que temos sido muitas vezes, em muitas situações, desobedientes aos mandamentos divinos. Temos que confessar que muitas vezes temos esquecido que somos corpo de Cristo para ser conduzido por Ele, Jesus, diante dos pecados deste mundo. Pois é, esse é um lado da necessidade que temos como corpo de Cristo, dos desafios que estão diante de nós, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas há um outro aspecto que quero chamar a atenção aqui, que a Igreja como corpo de Cristo está desafiada a responder às demandas do nosso tempo de maneira profética, ao buscar a renovação de vida dentro dos próprios membros. Se nós queremos que esta igreja cresça, que essa igreja tenha qualidade na pregação do Evangelho, no testemunho, essa igreja precisa começar uma renovação dentro dos próprios membros da igreja. Há muito membro de nossas igrejas, existem muitos membros que estão doentes internamente, interiormente estão doentes, que precisam renovar a sua vida interior. Pessoas que guardam mágoas, que guardam ressentimentos, pessoas que o amor é mesquinho. Então é preciso que a renovação venha para encontrar essas pessoas e trazer o sentimento de Jesus Cristo para fazer um milagre no coração de muita gente que muitas vezes prega, muitas vezes canta, muitas vezes abraça, mas muitas vezes não sente, não faz de acordo com o amor de Jesus Cristo, conforme ele pregou. Então, precisamos de uma renovação que nasça dentro das pessoas, dos membros da igreja, que muitas vezes estão até a defender a sua denominação, a defender a bandeira da sua igreja, mas não está disposto a defender os direitos das pessoas, a cidadania das pessoas, não estão prontas para acolher ao necessitado. Profeticamente, estamos desafiados a buscar a comunhão e o melhor relacionamento com
com Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Muitas vezes essa relação não está tão presente no dia a dia. É preciso que as pessoas estejam mais com Cristo, em comunhão com Cristo. Não é com o nome apenas de Cristo, mas é que tenham em Jesus Cristo, que tenham nele a força para realizar melhor a tarefa que Deus quer, que Deus espera que nós realizemos em nossa caminhada. Por isso, é necessário que a igreja esteja acordada, avivada, para caminhar e viver essa nova situação. Se queremos ser igreja e profeticamente buscar a comunhão entre nós mesmos, que muita gente está dividido dentro de si e com as outras pessoas, e comunhão com as outras igrejas, e comunhão com outras comunidades, e comunhão com outros grupos neste mundo que precisam de nós e nós precisamos deles. Finalmente, nós somos desafiados, como corpo de Cristo, a agir de maneira generosa. E a generosidade se dá de várias maneiras, né? Então, nós podemos pensar na generosidade na pregação do Evangelho. Aí significa pregar e pregar muito. Significa pregar a todo tempo, a toda hora. Significa não perder tempo. Pregar generosamente. É preciso entender que, ao pregar generosamente, que generosamente também sejamos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra para ajudar a curar as feridas dessa sociedade. Para ajudar a fazer a diferença onde quer que estejamos. Para ajudar a curar essas feridas. E para ajudar a dar novo sabor aos acontecimentos. Então, generosamente como sal da terra, generosamente na pregação do Evangelho, generosamente como luz do mundo, pois há muita gente que está perdida, sem caminho, sem direção, sem rumo, sem orientação, e que sejamos luz do mundo para inspirar outras pessoas, não para ser problema na vida de outras pessoas, mas para inspirar outras pessoas a ser corpo de Cristo, para que tenhamos um mundo melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor renove as nossas forças e que o Senhor renove a nossa esperança em Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Isaías 28:16 nos diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada.
Aquele que crer não foge. A igreja está firmada na pedra angular que é Cristo. Você crê nisso? Venha e cante conosco, como um só corpo. Coloque-se em pé, aí mesmo na sua casa, e entoemos o hino de número 410 do CTP. A igreja está firmada. Paz e graça, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos nesse momento tão importante e sublime na vida da Igreja de Cristo, onde seu povo se reúne em toda a face da terra em torno desta mesa e o significado é apenas um só. O fundamento da nossa fé cristã está aqui, irmãos e irmãs. A certeza de que a morte de Jesus e a sua ressurreição significam tão somente a nossa transformação completa, como o apóstolo Paulo nos diz, morremos para o pecado, nascemos para uma vida nova, e agora essa vida nova marcada pela presença, também o próprio apóstolo Paulo vai dizer, pelo selo de Cristo, o selo do Espírito Santo, que nos marca como propriedade exclusiva do Senhor. Então esse convite é um convite para que nós celebremos o fundamento da nossa fé. Cristo vive, está à direita do Pai, à direita de Deus, intercedendo por todos os seus eleitos à face da terra. Portanto, este é um momento de festa, um momento de celebração, a nossa alegria, a nossa ação de graças pelo privilégio de poder
estar entre aqueles e aquelas que são chamados, convidados para a mesa do Senhor. Feche os seus olhos conosco e vamos nesta hora orar em ação de graças pelo privilégio de podermos partilhar da mesa do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, agradecidos pelo privilégio, Senhor, de poder partilhar da mesa do Senhor. Obrigado, Pai, por esta hora que é sublime na vida do Teu povo, espalhado por toda a face da terra, onde nós podemos, com a alegria, com o coração gracioso, Senhor, celebrar da certeza da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, autenticando na vida dos seus eleitos e eleitas a certeza, Pai, desse momento de comunhão, de alegria, sabedores, Pai, de que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder estar entre aqueles e aquelas que vão celebrar nesta hora esse momento de comunhão íntima uns com os outros e também com a Santíssima Trindade. Especialmente, Pai, nós também rogamos em favor daqueles que estão em casa, familiares, irmãos que estão em suas casas, Pai, ainda que distantes fisicamente, mas esta hora um só corpo, unido para essa celebração. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, desse momento marcante, de que não é apenas, ó Deus, um encontro, ó Deus, em torno do símbolo cristão, mas sobretudo, ó Pai, tenha a certeza de que estamos unidos na Santíssima Trindade para esse momento de comunhão. É a nossa oração de ação de graças, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. A passagem que quero utilizar para a nossa brevíssima reflexão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, apenas alguns versos do 14 até o 17, texto em que o evangelista utilizou para narrar aqueles momentos que marcam até hoje a nossa memória cristã acerca da instituição da ceia do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Talvez a palavra, o verbo, indicação que mais tem utilizado na ministração da ceia do Senhor seja este que está aqui, dito por Jesus, quando ele usa a expressão repartir entre vós. Irmãos, irmãs, amigos, nós podemos repartir muitas coisas, podemos repartir vestuário, calçado, podemos repartir cestas básicas que alimentam fisicamente membros da nossa igreja, irmãos, amigos, pessoas em condições de necessidade básica, mas sobretudo o que nós não apenas podemos repartir, mas nós também devemos repartir com alegria, fé e esperança, é exatamente a certeza da salvação que nós temos em torno desta mesa, em torno da morte e da ressurreição do Senhor. Fica para nós, irmãos e irmãs, como que um grande compromisso missional. Uma vez alimentados pela mesa do Senhor, uma vez salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, nós saímos sempre para uma missão neste mundo, missão de repartir esta esperança de salvação, a nós já a certeza de salvação, para aqueles outros e outras a esperança de salvação que há em torno da morte e da ressurreição do Senhor. Então fica para nós este compromisso que devemos ter diante da mesa do Senhor. Repartir a esperança, repartir a graça da salvação que é oferecida apenas em Jesus, nosso bendito Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após esse texto que nós temos na expressão do Evangelho, é que Jesus, tomando um pão, estendeu aos céus e deu graças ao Pai e a seus discípulos disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é oferecido por vós. A vocês, irmãos, irmãs, amigos que estão em casa, vocês podem da mesma forma, repetindo aquilo que fez Jesus em torno da mesa, vocês podem se servir uns aos outros, atendendo a esta palavra que disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que é oferecido por vós. Tomai dele todos, comei dele todos. Tomai, comei, este é o meu corpo
que é oferecido por vós, disse Jesus. Do mesmo modo, após ter ceado do pão, Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Os irmãos que também estão em casa, e se Jesus esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, é um privilégio, mas também nos desafia a levar e a repartir dessa esperança gerada pelo amor, pela graça, pela misericórdia e o perdão de Cristo Jesus. Que possamos realmente compartilhar, repartir de Cristo Jesus que habita em nós, com esse mundo tão necessitado, com esse mundo tão doente. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez, gratos somos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Mas reconhecemos também, Senhor, o desafio que está à nossa frente, o desafio de levar Jesus a todos aqueles que necessitam, de repartir dessa esperança que arde no nosso coração, de levar o amor, de ser ponte desse amor, dessa graça e do perdão do Senhor. Pai, nos capacite, Senhor, nos use onde o Senhor tem nos colocado, em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe ricamente, na certeza de que somos salvos, lavados e transformados pelo sangue do Cordeiro, mas esperamos com fé a volta do Senhor, porque Ele é o marco da nossa salvação, a certeza da nossa salvação, e até que Ele volte nós buscamos manter essa comunhão em nome de Jesus. Deus a todos e todas nos abençoe. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs presbiterianos independentes, graça e paz. Em nome da diretoria da Assembleia Geral, agradecemos à Secretaria de Música e Liturgia, na pessoa da presbítera Márcia Guedelha, pela elaboração deste culto especial em comemoração aos 117 anos da nossa amada IPI do Brasil. De igual modo, agradecemos ao Ministério de Educação, na pessoa do reverendo Silas de Oliveira, ao qual a Secretaria de Música e Liturgia integra, e ao reverendo Leontino Farias dos Santos pela inspiradora mensagem. Há que se registrar o esforço e a dedicação do Movimento Nacional de Oração na elaboração e execução da Semana Nacional de Oração, iniciada no dia 24 de julho com a vigília, contando com a participação das IPIs de Ipaussu, São Paulo, o GTI, a Central de Presidente Prudente, GTI e UMP, a IPI de Sertanópolis, no Paraná, Salvador da Bahia, a primeira IPI do Distrito Federal, a primeira IPI de Machado e a IPI Filadélfia, de Londrina, Paraná. É importante registrar que a realização desses eventos teve a relevante contribuição do ministro de Comunicação, reverendo Eugênio Anunciação,
e a supervisão do secretário-geral, reverendo Gerson Correia Lacerda, aos quais manifestamos a nossa gratidão. Na história da IPI, irmãos e irmãs, este é o segundo culto de celebração do aniversário de nossa amada Igreja em meio a uma pandemia. O primeiro ocorreu em 1918, quando a IPI do Brasil celebrou 15 anos de existência e vivia os dramas da gripe espanhola, que ceifou 50 milhões de pessoas no mundo. No Brasil foram 35 mil mortes, incluindo o presidente eleito Rodrigues Alves. Já a Covid-19, lamentavelmente, ceifou até o momento a vida de mais de 80 mil brasileiros e brasileiras e continua assustando o mundo todo, gerando ansiedade, depressão e incertezas no planeta, seja no aspecto de saúde, seja no tocante à situação econômica. Esta pandemia forçou a paralisação das atividades presenciais de nossas igrejas e estamos nos adaptando a cultos e a eventos virtuais. É tempo de reinventar o nosso jeito de ser igreja. Pelo que temos visto, nossos pastores, pastoras, missionários e missionárias têm saído muito bem nesse aspecto. Porém, queridos irmãos e queridas irmãs, sempre nos vem a pergunta: até quando? Os especialistas e a Organização Mundial de Saúde afirmam que a situação somente se normalizará com o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Até lá, teremos de seguir as orientações das autoridades sanitárias, amplamente divulgadas e de farto conhecimento de todos e de todas. A Comissão Executiva da Assembleia Geral delegou aos presbitérios a decisão de autorizar a abertura de templos conforme sinalização das autoridades municipais e estaduais. Evidentemente, cabe aos conselhos e aos presbitérios utilizarem sempre o bom senso na tomada de uma decisão que traga em si uma carga enorme de responsabilidade, pois o que está em jogo é a vida de nossos irmãos e de nossas irmãs. Amados irmãos e amadas irmãs, o momento é de aflições, tribulações e provações para as nossas 552 igrejas. O apóstolo Paulo, que viveu diversas tribulações em sua vida, no texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, nos conforta dizendo: gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas, ainda que em meio às nossas tribulações, não podemos deixar de ser a igreja generosa, que se solidariza com a dor dos menos favorecidos, os quais, por conta da crise econômica gerada pela pandemia, sofrem muitas privações materiais. Falta o alimento, faltam materiais de higiene, limpeza, entre outras coisas básicas. As igrejas da Macedônia sempre devem inspirar as nossas igrejas a praticar a generosidade. A Secretaria de Diaconia, conduzida pela reverenda Anisaura, tem mobilizado nossos diáconos e diaconisas a liderarem tal prática em nossas igrejas locais. Queridos irmãos, amadas irmãs, que a IPI do Brasil continue sendo uma igreja generosa, pois conforme nos disse o apóstolo Paulo, se o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, devemos transbordar esse amor em favor das pessoas fragilizadas neste tempo e em qualquer outro, até porque Jesus nos disse: os pobres sempre os tereis convosco. Ao Senhor Jesus seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Deus nos envia como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil para vivermos em união, cumprindo nossa vocação como parte do corpo de Cristo. Deus nos envia para que nossa unidade seja testemunho aos que ainda não creem. Deus nos envia para sermos um, não porque somos todos iguais, mas porque Cristo nos uniu, apesar de nossas diferenças. Recebei a bênção. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Que o Senhor, do seu santuário, te envie socorro e desde Sião te sustente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que as bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos e irmãs presbiterianos independentes, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos sem fim. Amém. No dia 26 de março de 2020, através de um sonho, Deus mostra ao reverendo e maestro João Wilson Faustini a letra e música do hino O Mundo Inteiro Geme. Hino para o tempo de crise. De imediato, Faustini transfere seu sonho para o papel. Destruído
assim nos resguarda.